Mas rapaziada, vamos pro vídeo 2, beleza? Do pedal, do simulador, para ser mais preciso, né? Que é o vídeo do pedal, na verdade. Então, vamos lá. Perdi os arquivos de eu construindo ele. Eu tinha feito timelapse, tinha feito tudo, só que eu perdi os arquivos. Vocês vão me desculpar, mas eu vou conseguir explicar, bem explicado aqui para vocês, o que eu cheguei a fazer mesmo, tá? Vamos começar na parte estrutural. Cortei uma madeira de pinos desse tamanho, vou colocar na tela na hora da edição. Cortei aqui, beleza, uma madeira de pino de 20, a largura dela aqui. E aí eu usei ela como a base do nosso pedal. E aí eu inicialmente cortei essas duas madeiras aqui também, que são, parece ser aquelas madeiras de estado de cama, não sei exatamente o que é, mas aí vai da criatividade de vocês, qual madeira vocês vão usar. Cortei, vou tentar medir também, colocar na hora de edição para vocês. E aí eu fiz dois pedais, obviamente. Não pretendo inicialmente colocar embreagem, mas dá para colocar embreagem, é só eu pegar uma madeira maior que essa aqui e passar tudo que tá nela para outra, beleza? Dá também. E aí eu, como eu falei, cortei a madeira, posicionei. Para fazer a alavanca aqui, eu inicialmente, por enquanto, ainda estou utilizando só uma chapinha de ferro parafusada. Mas o ideal é você estar utilizando uma dobradiça, tipo de porta, algum tipo de dobradiça aqui. Eu só tô com preguiça de comprar e por isso não coloquei ainda, mas eu vou colocar, beleza? E aí, embaixo do pedal, eu coloquei um parafuso e aí a gente pode ver, né? Estourei a exposição para vocês conseguirem ver, mas a câmera já voltou, mas eu coloquei um parafuso aqui e outro lá, simplesmente para ser o final do curso do pedal, tá? Então, quando o pedal ele encosta aqui, quando ele chega, tipo assim, eu realmente só defini o final de curso do pedal utilizando o parafuso para não jogar carga nem no potenciômetro nem no pistão também. Então, os dois têm um parafuso embaixo só para definir o final de curso. Aí, eu utilizei pistão também, tá? Eu estou utilizando um de 80 newtons. Isso vai da sua preferência. E aí, inicialmente eu tinha colocado os dois fixados. Eles estão fixados aqui, né? Como a gente pode ver no finalzinho. E lá na frente, que ele tá no final, então ele tá todo esticado. Eu tinha colocado os dois aqui em cima. Só que o que acontece? Ficou um pedal muito duro, tá? Aí eu simplesmente abaixei esse aqui. Abaixei, coloquei ele, podemos dizer, abaixo da metade, como a gente pode ver. O do acelerador, né? Tá abaixo da metade. E o do freio tá, tipo, na metade. Então o freio ele tá mais duro que o acelerador. Coisa normal se acontecer, tá? Uma dica para vocês. Independente do pistão que você comprar, quanto mais em cima você colocar, mais pesado ele vai ficar. E quanto mais para baixo você colocar, mais leve ele vai ficar. Na verdade não é nem mais para cima, mais para baixo. É quanto mais perto do eixo de rotação dele, que é justamente onde você colocou a dobradiça, entendeu? Então quanto mais perto da dobradiça, mais leve o seu pedal vai ficar. Tanto é que esse aqui está mais para baixo, ele está mais leve que esse aqui que está no meio, entendeu? É simplesmente isso. E então eu acho que a parte estrutural tá pronta. Na verdade não. Tá faltando mostrar os pezinhos. Eu fiz alguns pezinhos. Não, tipo assim, não tá perfeito. Mas a gente pode ver, tá? Esse aqui eu não coloquei borracha, o da direita, porque ele ficou meio manco. Então eu não coloquei. Então eu simplesmente coloquei uns pezinhos para ele ficar um pouquinho mais alto, beleza? Para ele funcionar, tipo, para ele ter ser um pouco mais alto para ficar um pouco melhor de pisar nele. Então, agora bora para agora sim a última parte estrutural, que é a parte aqui junto com o potenciômetro, beleza? Eu acho que vou até explicar o potenciômetro primeiro. A gente pode ver que eu peguei um conector fêmea de RJ45, vou estar colocando um nome específico desse tipo de conector aqui na hora da edição, e é um conector que você pega o fio, né? Coloca o fio aqui, depois com essa garrinha aqui, com esse protetor, você empurra aqui, ó, você vai empurrar e o fio ele vai prender ele. Não é o ideal, por quê? Como a gente está usando aqui potenciômetro, que ele mexe com resistência, o ideal é tudo ser soldado direto, mas eu vou explicar o porquê que isso também não é viável, tá? E aí eu peguei, coloquei 3 fios saindo daqui, né, para poder vir aqui pro potenciômetro, e aí o potenciômetro eu prendi ele da seguinte forma: eu fiz uma chapinha de ferro em L, né, fiz um buraco no meio da chapinha, passei o potenciômetro e com o próprio parafuso do potenciômetro eu prendi ele ali, como a gente pode ver. E aí eu liguei os 3 fios que vinham daqui, liguei ele, ó, tá vendo, ó? Pronto. A parte eletrônica do pedal eu já vou explicar nesse vídeo, porque para mim não faz sentido no vídeo da parte que eu vou explicar só a parte eletrônica, eu tenho que voltar no pedal, né? Então eu liguei os 3 fios ali e é isso. Aqui tem um resistorzinho, um capacitorzinho na verdade, de código 104.
Eu coloquei para ver se dá para tirar um pouco de ruído, mas eu percebi que o problema do meu potenciômetro, às vezes ele ficar oscilando, não é ruído e sim a má qualidade desse potenciômetro, que é os piorzinhos que tem, beleza? Então isso vai ficar para mim explicar para vocês lá no vídeo de eletrônica. E aí, voltando, né, eu prendi ele com um parafuso ali embaixo, como a gente pode ver, prendi o potenciômetro e liguei os fios ali, passei bastante cola quente aqui para poder prender realmente os fios aqui para eles não ficarem mexendo. Mesma coisa do lado de cá, não vou explicar duas vezes. E aí eu fiz esse esqueminha de alavanca aqui. Se eu lembrar, eu vou pesquisar o vídeo do cara que eu vi, e o esquema de alavanca é parecido com esse aqui, e aí eu coloco aí, né? Ele fez com impressão 3D, mas eu fiz aqui na famosa gambiarra. Eu, para prender o potenciômetro, eu cortei uma chapinha de alumínio que eu tinha, de um tamanho específico. E aí no meio aqui de baixo eu fiz um furo maior para caber a ponta aqui do potenciômetro, como a gente pode ver. E aí, aqui em cima, eu fiz um furo pequenininho só para passar esse arame. Aí, eu peguei um arame de um tamanho específico, que ficava reto aqui, eu vou explicar porque está torto, que ficava literalmente a 90 graus aqui e aqui, né? Aí, eu torci um pouquinho a ponta dele, coloquei uma pontinha de cotonete, para ele não ficar com jogo, porque a broca que eu tinha, e esse arame dessa grossura, né? Ele ficava com certo jogo, então você tinha meio que uma zona morta no pedal, e aí era uma merda, né? E aí, aqui eu liguei da seguinte forma, tentei deixar 90 graus também, como a gente pode ver, o arame aqui vindo pra cá, e aí eu dei uma volta nele e parafusei. Deu certo, tá funcionando, vou mostrar pra vocês o potenciômetro rodando ali, ó. Tá vendo? Ele obviamente mexe bem pouco, e isso você vai ter que ajustar no código que você for fazer. Mas nada te impede também de você tentar melhorar esse esquema para ele mexer um pouco mais, porque você tem que raciocinar que quanto mais você mexer, mais precisão você vai ter no potenciômetro. Nesse cursinho pequeno, você não tem tanta precisão, beleza? Do lado de lá a mesma coisa. E agora eu vou dar uma dica para vocês que eu não sei como aconteceu. Um dia eu estava simplesmente jogando Assetto Corsa, utilizando esse pedal, e aí esse arame aqui ele quebrou aqui, ó. Ele quebrou aqui, ficou só a voltinha no arame, no parafuso. Eu não sei como que isso aconteceu, mas aconteceu. Então, é uma dica para vocês tentar melhorar esse esquema aqui desse arame. Em vez de um arame, você tentar usar uma chapinha, alguma coisa, porque de alguma forma quebrou. Ainda não identifiquei como que ele quebrou, mas ele quebrou, beleza? Outra dica também é aqui no potenciômetro você fazer um tipo de bucha, tá? Porque a gente pode ver do lado de cá que eu ainda não fiz, ó. Ele tem um certo jogo, ó. Tá vendo? Você consegue meio que mexer. E aqui você não mexe porque eu coloquei uma bucha. Eu recomendo vocês passar uma fita isolante, qualquer tipo de fita ali, né? E aí, vamos também para agora, eu acho que a última parte aqui do pedal, que é esse motorzinho. Como eu já falei, eu acho que em alguns vídeos anteriores, no vídeo anterior, não sei, não tenho certeza se falei. Mas eu pretendo fazer um esqueminha ali no ESP, no ESP que é o que eu vou usar, para estar colocando o motorzinho de vibracal aqui tanto no pedal quanto lá em cima na caixa do volante, para poder dar uma vibração aqui embaixo e lá em cima para dar um feedback tátil, podemos dizer assim, né? Então eu literalmente só liguei esse motorzinho aqui nas duas perninhas que sobraram aqui do RJ45, nas duas da frente aqui, e pronto. Ainda não fiz a parte no ESP, então não consigo mostrar para vocês ele funcionando, mas tá funcionando. Eu acredito que vai funcionar porque não é tão difícil a gente fazer, beleza? E então eu diria que o pedal é isso. Só a parte que na verdade eu esqueci aqui, mas isso é meio opcional você fazer, que é colocar essa parte de borracha aqui. Eu achei legal porque não deixa o pé deslizar e dá um ar um pouco mais profissional pro seu projeto, né? Vocês vão só realmente me desculpar porque eu perdi a gravação, tipo, o time-lapse que eu tinha feito de tudo. As outras partes eu acho que vai dar pra tipo, ter um pouco mais de conteúdo, além só de eu explicando o que eu fiz, beleza? Mas é isso, tamo junto. Se você gostou, dá um like aí. E se você achou legal esse conteúdo, dá uma olhada no canal. Eu faço conteúdo normalmente nesse estilo de vídeo, né? E é isso.